Eu achava que aquela geração nossa finalmente tinha chegado. Tomava consciência de que ela podia ter um papel transformador em bloco, em conjunto, em comunidade. E as ideias eram tão boas, a força da juventude e o talento dos caras era tão forte, e o momento histórico, tudo casou de uma maneira que aquilo teve 1000 repercussões até hoje. Eu não chamo tropicalismo uma música, eu chamo uma cultura que veio para abrir a cabeça de todo mundo, né? Inclusive até a minha. O Hélio Oiticica fez uma instalação, não esqueço do termo que ele usava, chamada Tropicália. Esse nome acabou sendo usado pelos tropicalistas, entendeu? O Hélio Oiticica é importantíssimo, porque, em primeiro lugar, o nome Tropicália foi inventado por ele e vem dele, e era o título de uma obra dele. Conhece Hélio Oiticica? Eu disse, não. Você é um artista plástico lá do Rio, isso que você cantou é igual ao negócio que ele fez lá no MAN, não sei onde, o negócio do... não se falava em instalação naquela época. Uma exposição que ele fez que se chama Tropicália. Bota o nome dessa música Tropicália. O Guilherme estava no álbum, gostou do nome. Aí ficou falando com o produtor do disco, que era Manuel Barenboim. Aí Manuel Barenboim anotou Tropicália. Eu falei, não, cara, isso não bota esse nome Tropicália, que é o nome da obra de um outro sujeito que eu nem conheço, eu não vou botar o nome da obra de outra pessoa. Mas terminou que eu conheci o Hélio, me foi apresentado aqui no Rio, depois de tudo pronto, o disco ter saído e tal. Conheci o Hélio através da Marisa Alvarez de Lima, que promoveu esse encontro, e nos apaixonamos. Ele é um jeito espetacular, ele adorou, ficou felicíssimo do nome do negócio dele estar naquilo, porque aquilo era tudo que ele queria. Ele tinha exatamente a visão dessa questão toda a que eu me referi, como nós, igual a nossa, basicamente. Achava que devia se fazer um gesto violento para romper com esse cerco de bom gosto, de ambiente bem pensante, bem posto, da esquerdinha, classe média, universitária, faz música popular, semi-letrada, brasileira, entendeu? A bossa nova foi uma implosão de nossa cultura popular, o tropicalismo foi uma explosão da cultura, foi o outro extremo, fazendo então que tudo que fosse possível, em termos de expressão cultural, se misturasse num gigantesco sarapatel sonoro da música fina, da música cafona, da música de vanguarda, da música tradicional, da música instrumental, a música vocal, do portunhol ao latim, da poesia concreta, a poesia de Cuica de Santo Amaro, tudo que havia de extremo, aparentemente incompatível, estava ali dentro. A Tropicália, eu me reencontrei com um nível de inteligência que eu não tinha visto na indústria do disco naquela minha passagem, de sair da França vindo para aqui. Nunca podia ter pensado que eu precisaria tanto esforço para poder compreender o que eles diziam, o que eles faziam, o que eles proclamavam, e aprender a entender para eu, do meu lado, como executivo, poder aplicar as baterias, que você chamaria de ou estratégicas ou financeiras, nas direções certas. O tropicalismo trouxe a atitude para a música brasileira, que era uma coisa que não tinha antes. Por exemplo, a bossa nova todo mundo tocava de gravata, de smoke, aquela coisa toda. Todo mundo padronizado, quase uniformizado, né? Aí veio o tropicalismo e arrebenta com tudo isso, e mostra que a roupa também fazia parte do discurso musical. Eles colocam isso, a roupa, a atitude, a maneira de se apresentar no palco, não era mais aquela coisa estática, cantando com a mão aqui ou assim, sabe, entendeu? Já era uma coisa que tudo valia, a mão, o pé, correr pelo palco. Vamos, sem pudor, de experimentar tudo, vamos misturar, vamos trazer os elementos de fora. Por que não se interpretar uma canção antiga e, de certo modo, cafona do Vicente Celestino e transformá-la numa coisa contemporânea, com a cara de 1967, como Caetano fez? O tropicalismo me apresentou Carlos Miranda, Chacrinha, tudo. Eles incluíam como sendo bom algumas coisas que eram efetivamente boas
e que não eram tão cultuadas. Tipo, por exemplo, Luiz Gonzaga, que era considerado por alguns cafona, e que era genial, né? Jackson do Pandeiro. Toda uma influência que não contava muito para a bossa nova. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser, posso usar os instrumentos que eu quiser, né? E posso falar do que eu quiser. Caetano, Gil, Gal Costa, Tom Zé, Mutantes, e mais os poetas Capinã, Torquato Neto, quer dizer, é todo um pessoal que vem com uma visão diferente e que está ligado às outras artes, né? Tem o Zé Celso Martinez Correia, tem o Glauber Rocha no cinema. Então é uma visão, tem o Rubens Gershman nas artes plásticas, tem uma série de artistas assim que estão, depois o novo cinema dos Ganzerla, tudo isso vai se modificando, quer dizer, é um Brasil que toma posse de mais um outro território cultural. Parecia que o mundo todo, que todo o Renascimento, classicismo, romantismo, tinha preparado a orquestra sinfônica para vestir a roupa de luxo daquele negócio chamado Tropicália, tudo na mão de uma simples pessoa como Rogério Duprat, num momento altamente otimista da vida dele. Duprat realmente foi uma peça fundamental, assim, no sentido de fazer a música brasileira soar crítica, bem-humorada, moderna. Ele foi tão revolucionário quanto todos os outros criadores, porque ele pegou a música que ele aprendeu de maneira tradicional e ele usou nos arranjos. Agora, eu lembro que o Duprat era um cara que a gente dizia, por exemplo, no começo do Don Quixote, a gente pegava e assistia o Ben-Hur, os caras lá, e tem os gladiadores, aquela coisa toda. Mas é isso, a gente dava essa ideia para o Duprat. Agora, a maneira como ele fazia aquilo acontecer é que era encrenca, né? Foi justamente da relação, né, entre Duprat, Caetano, Gil, Mutantes e tudo mais, quer dizer, com aí bagagens diferentes. Os Mutantes trazendo bagagem do rock, Caetano e Gil aí trazendo a bagagem ou da bossa nova ou da música regional brasileira e a bagagem erudita contemporânea do Duprat e do Medalha, que realmente, vamos dizer assim, sintetizaram uma nova forma de fazer música brasileira. Uma música brasileira que realmente não se tinha visto igual até então, né? O mel refrigerado não funciona. Os Mutantes apresentaram a parafernália eletrônica, que era o que se fazia no resto do mundo. Eram experiências alucinógenas com o som, né? O Gil ficou começando a ficar apaixonado pelos Beatles, porque ele ouviu um compacto de Strawberry Fields Forever. O tropicalismo não foi uma brincadeirinha, entende? Não foi uma brincadeirinha, como é bonitinha, Carmen Miranda, olha não sei o quê, olha, Caetano como ele, com o brinquinho. Não foi gracinha. A qualidade da música que se fez naquele período é de altíssimo nível. Musicalmente, e em termos de literatura também, é melhor que qualquer música de rock. O tropicalismo pega a música contemporânea, Stockhausen, John Cage e tal, e essa música mais desestruturalista, quer dizer, uma música já ligada ao ruído. Todo som é música, todo ruído é musical. A aproximação com o mundo erudito fazia parte dessa desamarra, né? Desse desamarrar, assim. A nossa presença ali dentro talvez tenha trazido alguns componentes a mais de outras movimentações culturais, mas contribuímos no sentido que realmente esse caldeirão fosse até mais informado, né? E aquelas ideias todas que no mundo inteiro, né, em termos musicais, faziam o período tão interessante, estavam no Brasil a partir do tropicalismo. O disco O Tropicália, aquele disco que é o disco, vamos dizer assim, o manifesto do movimento tropicalista, aquele disco é um clássico e que não tem uma geração que não tenha ouvido, que não tenha, entendeu, parado ali, sentido que aquilo é realmente uma coisa especial e uma coisa única, assim, quer dizer, que foi fundamental na música brasileira. Eu estava dentro do Teatro Record aquela noite. Rapaz, ou saíam as pessoas radicalmente contra, ou as pessoas saíam absolutamente
conquistados pela Tropicália. Então, realmente, assim, esse foi um dos momentos mais impressionantes, assim, daqueles, vamos dizer assim, do período genuinamente tropicalista, né? Me integrei, assim, naquele momento do Divino Maravilhoso, totalmente, assim, publicamente, assumi a coisa, né, do tropicalismo. De repente, as pessoas estão em carne e osso no palco, digamos assim, não mais apenas a música. Você não vai lá para ouvir só, você vai lá para ver. Todo o conjunto em si é importante, cada dado é importante. O mais interessante do disco Tropicália foi como é que diz? O fato dele ter caído do céu como uma graça e não como um trabalho suado. É porque, assim, então aquela agitação, Torquato Neto, vou falar sobre a mãe, e Gil um pouco mais calado, Caetano mais comunicativo, mas todo mundo entusiasmado, aquela febre, né? E com febre todo mundo trabalha feito cão. E nisso apareceu, todo mundo fez as músicas, e eu estava acostumado a saber que entre fazer a música e fazer o disco, ai mãe do céu, quando os caras sentaram e viram os arranjos de Rogério Duprat, a perfeição, eles imediatamente se apaixonaram pelos arranjos. E o Rogério transformou algumas ideias que a gente teve em peças assim de primeiríssima, né? Eu, por exemplo, sonhei gravar O Coração Materno, porque era a canção mais extremada do repertório do Vicente Celestino, que já era uma figura insalvável, aparentemente, né? E pedi ao Rogério, o Rogério me apresentou aquela orquestração inspirada em orquestração de ópera, né? Mas com uma densidade, que era exatamente o que a minha ideia pedia, né? E fez com o Gil e os Mutantes uma... A censura tratava o tropicalismo como se fosse algumas enguias, aqueles peixes muito escorregadios, que eles botavam a mão d'água e saiu. Não tem nada aqui, vocês não dizem que o tropicalismo é terrível, aí me tornaram a meter a mão. Aqui não tem nada aqui. Não era que passava entre os dedos da censura. O tropicalismo também pode ser considerado revolucionário, porque o tropicalismo aconteceu muito dentro daquele momento que era a década de 60, 70, Beatles, Amor Livre, drogas, rock and roll, Ilha de White, Festival da Ilha de White e tudo mais. Então, se encaixou dentro dessa linguagem que era, na verdade, universal. Na época, evidentemente, a gente era conduzido por aquele turbilhão de acontecimentos. O mundo inteiro pegava fogo em todos os sentidos, não só musicais, né, culturais, comportamentais, sociais, políticos, etc. Era uma grande visão crítica da realidade brasileira, né? Sobretudo no período de maior repressão. Quer dizer, quanto maior é a repressão neste país aqui, através da linguagem do tropicalismo e não da língua, ou seja, não do texto, né? Através da linguagem e não da língua, é que a grande agressão era feita ao sistema opressivo da época, né? Que era aquela coisa, conteúdo revolucionário com forma revolucionária, entendeu? Era uma outra vertente da coisa revolucionária, entende? Uma outra vertente da transgressão ao meio ambiente, ao que estava acontecendo, aquela coisa de desafinar o coro dos contentes, né, que falava o Torquato Neto. Aí quando eles descobriram que aquilo era terrível, Cristo Redentor é forma, e forma é um crime, forma é revolucionário, a forma que Caetano e Gil estão trabalhando vai acabar levantando o Brasil imediatamente depois dessa ditadura. Eles são os maiores criminosos que estão soltos, esses comunistas não valem nada, Gil e Caetano é que são os verdadeiros perigosos. O tropicalismo não era panfletário, o tropicalismo era linguagem, né? Era linguagem. E os militares sabiam disso. Por isso que eles pegaram o Gil e o Caetano. O Caetano me disse uma frase que parece que foi Ciseno Sarmento, não sei, um daqueles generalões. O sujeito que me falou isso, ele era major. Disse para o Caetano, depois quando tinham cortado o cabelo dele, aquela cenografia toda, né, para a coisa se tornar humilhante. Ele falou assim, você se sente injustiçado? Foi a primeira pergunta. Eu falei, me sinto. Ele disse, por quê? Eu expliquei. Ele disse, porque eu não fiz nada, eu sou músico, até a esquerda se opõe a mim e tal.
tanto eu quanto o Gil. Apenas participei da passeata dos 100 mil, de algumas outras passeatas, mas todos os artistas participaram. Eu não acho tudo isso incoerente. A esquerda se opõe, acha que eu sou vendido ao imperialismo americano, porque a minha música é comercial e me influência do rock. Eu, no entanto, estou preso aqui há quase 2 meses e ninguém me explica nada. Me sinto injustiçado. Ele falou, você tem razão de se sentir injustiçado, mas você não me engana, não. Vocês tropicalistas, com esse negócio de fazer, na realidade, uma pasta informe, né, não deixando os valores constituídos permanecerem organizados, eles estão, com essa diluição de valores, estão agindo como uma das formas mais modernas de subversão, talvez a única. Se tomar Marcuse, entendeu? É incrível, mas foi assim. Eles sabiam aonde estava a subversão, foi isso que eu falei. A subversão estava na linguagem e não na língua. As línguas não eram mais importantes, era a linguagem nova que surgia desse encontro.